Como surgiram os presépios? Na época do Natal, o presépio deveria estar presente em todas as igrejas, casas e cidades do mundo cristão, pois ele encena o evento central do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. O presépio, símbolo tradicional do Natal, tem suas origens atribuídas a São Francisco de Assis no ano de 1223 na Itália. O termo presépio vem do latim para exaepe, que significa estrebaria ou curão. Ele foi criado com o objetivo de ensinar e inspirar as pessoas sobre o significado do nascimento de Jesus Cristo. São Francisco de Assis montou o primeiro presépio em uma gruta na Itália. Na época, a Igreja Católica não permitia a realização de representações litúrgicas nas paróquias, mas São Francisco de Assis pediu a dispensa desta proibição para relembrar ao povo a natividade de Jesus Cristo. Seu objetivo era facilitar a compreensão do nascimento de Jesus, especialmente em um período em que a maioria da população era analfabeta e não tinha acesso às escrituras. São Francisco de Assis queria tornar a mensagem do Natal mais acessível e tangível aos cristãos, transmitindo o amor e a humildade de Jesus Cristo. Por isso, montou uma cena viva do nascimento, utilizando figuras humanas e animais reais em uma caverna da cidade de Grécio. O presépio retratava a Maria, José, o menino Jesus na manjedoura, os pastores e os animais, como é descrito nos relatos bíblicos. Durante a celebração, houve uma missa e São Francisco de Assis pregou sobre a simplicidade e o profundo significado do nascimento de Jesus Cristo. A partir desse momento, a tradição do presépio começou a se espalhar por toda a Europa e mais tarde pelo mundo. No início, os presépios eram montagens vivas, mas com o tempo passaram a ser representados por esculturas e figuras feitas de diversos materiais. O presépio continua sendo um elemento central na decoração natalina de muitas casas e igrejas, servindo como um lembrete visual e espiritual do verdadeiro significado do Natal. Cada figura do presépio tem a sua importância. Animais representam a natureza que reverencia a Deus. No nascimento de Jesus Cristo, os animais forneceram calor, alimento e simbolizavam a simplicidade no viver. Pastores foram os primeiros a saber do nascimento do Salvador através do anúncio do anjo e da estrela de Belém. Por causa da proximidade de Belém com o templo e do grande número de ovelhas que seriam necessárias para os sacrifícios diários, muitos estudiosos acreditam que esses pastores eram, na verdade, os pastores do templo. Se for esse o caso, a maioria dessas ovelhas acabaria sendo oferecida como sacrifício ao Senhor. Os pastores viviam entre as ovelhas ou moravam nos campos para que pudessem assistir ao nascimento dos novos cordeiros e assim cuidassem dos primogênitos, diferenciando-os dos outros recém-nascidos. Depois que viram a Jesus, os pastores deixaram José e Maria e testemunharam aos outros o que tinham presenciado. O anjo é o mensageiro de Deus, comunicador das novas de grande alegria, o nascimento do Salvador. O anúncio do nascimento de Jesus por meio de um anjo simboliza a intervenção direta de Deus na história humana. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Depois de ouvir isso, os pastores se dirigiram apressadamente a Belém para ver Jesus e acharam Maria e José e um menino deitado numa manjedoura. A estrela, sinal que orientou os reis magos, indicando o caminho que deveriam percorrer para encontrar o menino Deus. A estrela é um corpo celeste que produz uma luz fortíssima por si mesmo. Cristo, em seu poder, brilha como a luz que ilumina o mundo. Reis magos, Belchior, Gaspar e Baltazar eram homens da ciência. Conheciam astronomia, medicina e matemática.
reconheceram o menino como Deus onisciente e ofertaram presentes valiosos, o ouro, o incenso e a mirra. O ouro significa realeza e era um presente comumente dado aos reis. A incorruptibilidade é uma característica real do ouro, que, sendo um metal nobre, não se corrói nem se degrada com o tempo, preservando sua pureza, resistência e valor duradouro. Essa propriedade simboliza qualidades como a integridade, permanência e excelência espiritual ou moral. O incenso significa divindade. Sua fumaça simboliza as orações que sobem ao céu. Através dele, os magos reconheceram que o menino era o ser divino que uniria a terra com o paraíso. A mirra simboliza o sofrimento. Era utilizada com fins terapêuticos para sanar dores e sangramentos e estava presente em rituais funerários. Era conhecida pelas propriedades divinas de cura das dores físicas e espirituais, e naquela época era uma especiaria muito cara, usada nos funerais de reis e de nobres como perfume para o corpo do falecido. José foi o pai adotivo de Jesus. Foi ele quem lhe deu um nome, um lar, que ensinou a Jesus uma profissão, a de carpinteiro. José deu ao menino Jesus a experiência de ser filho de um pai terreno. Maria é a mãe do menino Jesus, foi escolhida por Deus para tornar-se a mãe do Salvador. Ela não possuía bens materiais, mas foi a voluntariedade do seu coração que Deus levou em consideração, pois Maria dissera sim ao seu nobre chamado. Jesus é o bebê, o Filho de Deus. Ele nasceu para afastar todo temor, para trazer luz e alegria, para conceder a ressurreição e o perdão de todos os pecados da humanidade. Tornou-se o nosso Salvador das garras da morte e da desesperança. O presépio foi criado para nos lembrar da humildade e simplicidade do nascimento de Jesus, o Salvador. E ele é um convite a refletirmos sobre o amor de Deus que se fez homem para trazer esperança e salvação à humanidade. Monte seu presépio em casa e mantenha viva essa tradição tão inspiradora. É uma forma de trazer a presença de Jesus Cristo para o centro de nosso lar e de nossas vidas, nos inspirando a viver com mais fé, amor e gratidão a cada dia.